Então, o que eu decidi falar hoje é sobre uma classe de equações semilineares elípticas, né? E eu quero falar sobre um tipo particular de solução dessa classe de problemas, né? Chamadas Bubble Solutions. E, bom, a motivação para estudar esse tipo de solução, né? Tem algumas motivações, na verdade, né? Eu queria... uma das motivações, é claro, é para verificar a existência de soluções desse tipo de problema, né? Então, às vezes, você quer provar que existe uma solução radial, uma solução positiva da sua equação elíptica, né? Esse seria um exemplo de solução que você poderia procurar para verificar essa existência, né? E uma outra motivação que, pelo menos para mim, tem uma relação um pouco mais próxima, seria por conta da relação desse tipo de soluções com problemas parabólicos, né? Porque a partir dessas bubble solutions, a gente consegue construir profiles, blow-up profiles de equações parabólicas, né? Então, pelo menos para mim, essa é uma motivação com a qual eu me relaciono mais, né? E, bom, antes de falar do trabalho em si, né, eu queria dizer que ele foi feito em colaboração com a Mônica Musso, né, da University of Bath, na Inglaterra. Esse trabalho foi publicado recentemente. E eu coloquei aqui a referência completa, caso alguém tenha interesse em dar uma olhada, né? Bom, então eu vou começar. Isso daqui é um outline, né, bem resumido da palestra. Eu vou começar introduzindo esse tipo de solução, né, introduzindo a classe de problemas, né, que a gente vai estar interessado em resolver. Eu vou fazer um tour bem rápido, né, pela literatura nessa área, né, de alguns resultados que foram obtidos anteriormente nessa direção, e quero falar logo em seguida sobre as principais ideias da demonstração, pelo menos os principais passos, né, dessa demonstração, e nos comentários finais aqui é quando eu vou tentar relacionar um pouco esse tipo de solução com problemas parabólicos, né. Então, vamos lá, na introdução. Tudo começa, então, com essa equação, né? Tem uma equação elíptica aqui, né? Com um expoente crítico, né? Associado a essa equação. É uma equação já muito bem conhecida, né? Definida em Rn. Quando eu procuro por soluções positivas desse problema, já se sabe que todas as soluções são dessa forma aqui, né? Então, isso daqui, na verdade, é uma forma de solução desse problema. Se você for observar, o que você tem aqui é uma espécie de bolha, né? E essa bolha ela vai estar centrada aqui, em Q, né? E esse lambda é um parâmetro que vai estar associado, é o chamado parâmetro de concentração, né? Ele está associado a essa bolha aqui, né? E essa é o que a gente chama, o pessoal tem chamado de bolha standard, né? Então, na verdade, tudo começa com esse tipo de solução que está associado a esse problema, né? Então, isso daqui, esse resultado na sua versão final, né, foi obtido aqui por Caparelli, Guidas e Struck em 1989, onde eles verificaram, então, que todas as soluções positivas são dessa forma, né? Então, você tem, a menos de uma translação ou de um rescaling, né? Então, você tem que todas as soluções, na verdade, são dadas dessa forma. Então, a gente começa, né, com essa bolha standard. E qual que é a ideia, então? A ideia é, a partir dessa bolha standard, tentar construir outras soluções, né? Usar essas bolhas standard como building blocks para construir soluções um pouco mais complexas, né? Isso tem sido feito recentemente em muitos trabalhos, no contexto elíptico, parabólico, no contexto desses puncture domains, né? São domínios com furo, né? Então, você faz, né, tem um parâmetro que é o raio desse furo, né? E você vai vendo o que vai acontecendo com essas soluções, né, do tipo bolha, à medida que esse raio vai indo para zero, né? Então, isso tem sido feito em diversos cenários, né? O pessoal tem utilizado essas bolhas para construir outras soluções, né? E a ideia, por exemplo, que pode se fazer a partir dessas bolhas, né, dessa bolha standard, por exemplo, você reparametriza ela, reescala essa bolha, né, coloca, por exemplo, um sinal que vai alternando, né, a partir para cada solução desse tipo, soma todas elas e o que você vê no final você tem o seu domínio na RN e o que você enxerga são bolhas, né, centradas em diferentes pontos, e quando o sinal está negativo, essa bolha está virada para baixo, né? Então, a partir de uma única bolha standard, você consegue construir uma solução muito mais complexa, né? O pessoal chama às vezes de bubble tower, né? Uma torre de bolhas, quando elas são sempre centradas num único ponto, ou você pode ter várias bolhas centradas em pontos diferentes, né? Então, bom, entrando agora mais especificamente no contexto que a gente quer trabalhar, aqui nessa palestra, na verdade, com a equação, quando ela tem potências diferentes, né? O que a gente
tem chamado de competing powers, né? Então, eu tenho duas potências aqui, que em princípio podem ser diferentes, em Rn, né? Procurando soluções positivas. E aí, pelo menos para a gente falar dos resultados anteriores, né, a respeito desse tipo de equação, eu preciso introduzir alguma nomenclatura para a gente falar desses trabalhos, né? Então, nesse contexto aqui, que o pessoal chama de ground state, são essas soluções que satisfazem essa condição, né? Esse limite, quando a norma de x vai para infinito, esse limite vai para zero. Eu digo que essa ground state ela tem um decaimento rápido quando esse limite aqui existe e, além disso, é positivo, né? Com esse expoente aqui, n-2, né? Um expoente que depende aqui da dimensão. E eu vou dizer que essa ground state ela tem um decaimento rápido se eu tiver agora um limite desse tipo aqui existindo, né? Onde a minha potência agora é 2 sobre P-1, tá? Então, esse limite vai ser um certo número positivo dado, e esse número positivo vai depender tanto desse expoente P quanto da dimensão. Nesse caso, a gente diz que esse decaimento é rápido, né? Então, vamos lá. Vamos começar, então, com um caso mais simples possível, né? Nesse contexto, pelo menos, que é o caso em que P é igual a Q. Então, na verdade, você está com uma única potência, né? No caso em que você tem uma única potência, né, pelo menos o análise de ground state solution já está bastante entendido, né? Já se sabe, por exemplo, que no caso subcrítico, né, que P é menor que esse expoente crítico, você não tem esse tipo de solução. No caso supercrítico, você tem essas soluções e elas são radiais, né? Essas ground states radiais são as ground states radiais, têm um decaimento lento. E no caso crítico, você também tem a existência dessas ground states, elas são dadas explicitamente e elas têm um decaimento rápido, né? Ao contrário do que acontece no caso supercrítico, né? Então, isso é o caso do P igual a Q, né? Agora, o que me interessa, então, é o caso em que você tem potências possivelmente diferentes, né? Então, essas potências P e Q, elas podem ser diferentes. Então, antes de falar o que o pessoal já fez, né, nessa direção, eu queria falar primeiro qual foi o problema que a gente resolveu de fato, né? Qual foi o tipo de equação que a gente considerou. Então, o nosso objetivo era estudar a existência de soluções radiais para essa equação semilinear aqui, tá? Então, eu tenho duas potências, P e Q, tá? Que elas vão ser diferentes, e eu tenho um potencial aqui. Eu vou assumir algumas coisas, algumas hipóteses para esse potencial, e vou procurar, então, soluções positivas desse problema. Então, a minha dimensão é maior que 3, e eu vou sempre assumir que essa potência P está perto do expoente crítico, tá? Está perto de P estrela. E também é supercrítica. Então, ela está próxima de P estrela e é maior do que P estrela, tá? E esse potencial, para esse potencial, eu vou assumir que ele é suave e radial. Então, a gente considera dois casos, né? Ainda não falei nada sobre a potência Q, né? Então, para a potência Q, a gente assume duas possibilidades aqui. Na primeira possibilidade, esse Q é maior do que o P, tá? E, é claro, o P é maior que P estrela. E, no segundo caso, o Q vai ser menor do que o P, tá? Então, o Q vai ser menor do que o P, como o P está próximo de P estrela, na verdade, a gente vai assumir ele menor do que P estrela. Então, a ideia é que o P está perto de P estrela, e para esse Q eu tenho duas possibilidades. Ele é maior do que Q ou menor do que Q. Então, nesses dois casos, a gente tenta estudar a existência de soluções radiais desse problema. Em particular, a gente vai procurar soluções que são dadas daquele tipo, né, que são construídas através dessas bolhas standard. Então, deixa eu falar um pouco sobre os resultados anteriores nessa direção, né? Então, eu vou começar aqui com um caso crítico, né? Então, suponha que a gente esteja trabalhando com essa equação, né? Com um caso crítico, então, o meu exponencial, o expoente aqui de U é justamente o expoente crítico. Eu estou supondo aqui, por enquanto, que o Q é igual a 1, tá? Então, essa equação, ela já foi estudada por Bente e Tirami, em 1990, onde assumem que esse potencial, ele é não positivo, tá? E, então, eles verificam a existência de soluções positivas nesse contexto, tá? Nesse outro contexto, também com Q igual a 1 ainda, mas agora no caso subcrítico, né? Então, agora eu estou pegando meu expoente aqui um pouquinho menor do que o crítico, né? Na verdade, eu acho que eu coloquei errado aqui. Acho que esse potencial está aqui no AP P estrela menos epsilon, tá? Então, se você considerar esse problema aqui, ele foi tratado por Jin Lee em 1986, né, em todo o RN, assumindo ainda que esse potencial é radialmente simétrico, e eles verificaram, então, a existência de soluções positivas para esse problema.
E, além disso, verificaram ainda as simetrias, umas propriedades de simetria dessas soluções, quando você restringe o seu domínio a uma bola, e com essa condição de fronteira aqui. E agora, de fato, quando você tem o potencial aqui, né, no Q, no AQ, né, que é igual a 1, então esse problema aqui foi tratado por Michelet e Pistoia em 2005, né, problema em todo o RN, dimensão maior ou igual a 3, novamente potencial radial, né, simétrico, radialmente simétrico, e aqui elas assumiram que, provaram que existe, né, uma função positiva radial, assumindo que o V de 0 é menor ou igual a 0. Não precisaram dessa hipótese aqui adicional para verificar essa existência. E o tipo de soluções que elas provaram aqui, né, nesse trabalho, foi justamente esse tipo de solução que a gente quer encontrar aqui, que são soluções que têm um shape, né, que é como uma superposição de bolhas, né, que são várias bolhas, todas em cima da origem, então são todas em cima de um ponto, com taxas de concentração diferentes, né, então você vai ter alturas diferentes dessa bolha, e elas vão ter um blow-up quando o epsilon vai para 0, né? Quando esse parâmetro aqui vai para 0, você tem um blow-up. Tá? Então, aqui eu estou falando ainda do caso subcrítico, tá? Desculpa, aqui é menos. Caso subcrítico. E também o problema, na verdade, esse problema começou a ser tratado por Michelet e Pistoia em 2013, tá? No caso subcrítico. Ainda no caso subcrítico, mas agora quando Q é diferente de 1, tá? Quando Q é diferente de 1, então a gente tem um problema desse tipo, também definido em RN. Então, aqui eu estou assumindo que o P é menor que P estrela, menor do que Q. E, nesse caso, tem esse trabalho aqui de Bamon, Flores e Delpino, de 2000, onde eles também estudam a existência de soluções. Na verdade, eles começam respondendo essa pergunta do Ni, né, em relação à questão da existência de ground states radiais para esse problema, né? E eles descobrem, na verdade, verificam a existência, na verdade, de uma série de soluções para esse problema. Em particular, eles verificam, por exemplo, a existência dessas ground states aqui, que tem um decaimento rápido, quando você fixa um dos expoentes e faz o outro ficar suficientemente próximo de P estrela, né? Na verdade, esse trabalho é impressionante, é um trabalho muito bom, em que eles fazem vários resultados, eles provam alguns resultados para a existência de soluções com algumas propriedades, né? E é interessante aqui que eles usam umas ferramentas um pouco diferentes do que o pessoal tem utilizado usualmente, né? Eles fazem isso via ferramentas de sistemas dinâmicos, né? Então, eu achei bastante interessante, particularmente, esse trabalho aqui. E, bom, na verdade, o mesmo trabalho, né, eu estou falando exatamente do mesmo problema, né, crítico, com esses dois expoentes. Esse problema também foi tratado mais recentemente por Juan Campos, né, em 2008, onde ele recupera, na verdade, aquele resultado em particular, né, do trabalho anterior, e, além disso, verifica algumas propriedades assintóticas das soluções, mas eles utilizam um método bastante mais simples do que aquele do trabalho anterior, né? Então, ele recupera um dos resultados, mas utilizando um método completamente diferente, né? E, bom, esse trabalho também foi estudado por Dávila e Guerra em 2016, onde eles provam a existência de soluções radiais, agora com decaimento lento, né? Porque nos outros casos a gente estava estudando o decaimento rápido, né? Então, aqui eles provam a existência de soluções regulares radiais com decaimento lento, quando P está perto de PS, né, e o Q está perto de P estrela. Tá? Desculpa, eu não tinha definido PS, né? Então, acho que eu defini P estrela, mas não defini o PS. PS é N sobre N menos 2. Tá? Então, bom, isso tudo aqui eu estou falando do caso subcrítico, né? Então, a gente já falou do caso crítico, do caso subcrítico, e agora, em relação ao caso supercrítico, que na verdade é o que a gente está fazendo, ele foi tratado antes aqui nesse contexto, mas em domínio limitado e com Q igual a 1. Tá? Então, nesse contexto aqui, esse problema foi tratado por Delpino, Dobot e Musso em 2003, Delpino, Musso e Pistoia em 2005, onde eles também verificam a existência de soluções que têm um comportamento parecido com essas que a gente procura aqui. São também uma superposição de bolhas, né?
Então, eles verificam a existência desse tipo de solução nesse caso, mas assumindo o domínio limitado, né? E assumindo o expoente aqui igual a 1, sem potencial também. Então, deixa eu colocar aqui, a gente obteve, na verdade, 2 resultados, né? Que é para o caso 1 e para o caso 2, dependendo das propriedades que o Q satisfaz, né? Então, no caso 1, é o caso em que Q é menor do que P, tá? Nesse caso, a gente conseguiu provar o seguinte, que a gente assume adicionalmente que o potencial satisfaz essa hipótese, que o V de 0 é menor que 0, então a gente consegue provar que para qualquer inteiro K que a gente escolhe, desde que o epsilon seja suficientemente pequeno, né, ele vai depender do K, a gente consegue provar, então, a existência de uma solução, o epsilon, que tem um comportamento desse tipo. Ela pode ser escrita explicitamente dessa forma aqui. Então, o que é isso daqui? Na verdade, isso de novo, é uma superposição de bolhas, né? São bolhas, todas são centradas na origem, né? Todas essas bolhas são centradas na origem. Elas têm, para cada J, eu vou ter uma concentração diferente, tá? Dessa minha bolha. E eu estou fazendo, então, um somatório dessas bolhas. Então, eu tenho uma torre de bolhas aqui associada, uma solução que é composta, né, pela somatória de todas essas bolhas aqui. E esse αj, né, que é uma constante que vai depender explicitamente de K, né, de cada uma dessas bolhas. Ele vai depender da dimensão, vai depender do expoente Q e também vai depender do potencial do zero, tá? Então, esse é o primeiro resultado que a gente conseguiu obter. E o segundo resultado a gente, então, inverte, né? Agora, o Q é que fica maior do que o P. Então, se o Q fica maior do que o P, a hipótese que a gente precisa assumir é um pouco diferente. A gente precisa assumir que o limite, quando a norma de x vai para infinito, desse potencial, isso daqui é menor do que zero, tá? Então, nesse caso, a gente consegue provar um resultado bastante parecido, né? Para cada inteiro K que você escolhe, você sempre vai conseguir a existência, desde que o epsilon seja pequeno, né? Vai sempre conseguir a existência de uma solução, que vai depender de epsilon, que vai ser escrita dessa forma. Também são bolhas, é um somatório de bolhas, é uma torre de bolhas também centrada em zero, com diferentes taxas de concentração. E também aqui, novamente, eu tenho que é alfa, J, chapéu, né? Tenho também essas constantes aqui, vão continuar dependendo de K, né, de cada uma dessas bolhas, e do número K, né, da dimensão do expoente Q, e de V infinito, que é esse limite aqui, que é um número negativo. Tá? Então, a gente tem esses 2 resultados. A gente conseguiu provar esses 2 resultados, e o que eu queria fazer agora, então, é falar para vocês sobre as ideias principais dessa demonstração, falar um pouco, pelo menos, sobre os passos principais que a gente deu para conseguir provar esses resultados. Tá? Bom, então a primeira coisa que a gente precisa fazer nesse tipo de problema é tentar reduzir o problema a uma EDO não autônoma, né, usando transformação de Edenfoller. Então, a gente faz isso, o problema se transforma numa EDO não autônoma, e logo em seguida a gente tenta aplicar, então, o método de Lyapunov-Schmidt, de redução de Lyapunov-Schmidt, que é para reduzir a dimensão do problema. Então, quando eu utilizo esse método, eu acabo transformando o meu problema num problema variacional de dimensão finita. Né? Então, vai ser um problema muito mais fácil de resolver. Mas, na verdade, esse passo aqui é o passo fundamental, né? É o passo mais difícil de dar, mas é o passo mais importante da demonstração, né? Que é aplicar esse método aqui. Bom, esse método, ele tem sido, eu coloquei aqui uma referência, né, uma das mais antigas que encontrei, mas esse método tem sido utilizado bastante recentemente em vários trabalhos. E, bom, ele tem algumas limitações, né? Ele aplica em diversos cenários, mas ele tem algumas limitações. Eu encontrei pelo menos um caso em que você tem, se eu não me engano, era uma equação com P laplaciano, que você tenta aplicar esse método também para encontrar soluções desse tipo e não se aplica, né? Então, ele tem um método muito poderoso, uma ferramenta muito poderosa, que tem algumas limitações. Em alguns cenários, você tem que recorrer a outros tipos de demonstração, mas é uma ferramenta bastante poderosa. Então, o que a gente faz? Nosso primeiro passo no sentido de simplificar o problema, é porque a gente está procurando solução radial. Se eu estou procurando solução radial, minha solução vai se transformar numa solução desse tipo, né? Então, agora, a minha equação vai se transformar numa equação desse tipo, onde R agora é um número real, tá? E aí eu aplico, então, a transformação de Edenfoller, tenho essa transformação aqui, essa mudança de variáveis, e vou transformar, então, no meu problema
nessa equação aqui, que é uma equação que depende de V. Tá? Então, agora sim, eu tenho uma EDO não autônoma que depende de V. Então, agora o que eu quero resolver é isso daqui. Eu coloquei em vermelho aqui, porque agora é esse o problema que eu quero resolver. Tá? Mas eu não quero simplesmente resolver essa equação. O que eu quero fazer é procurar um tipo particular de solução desse problema. Né? Então, o que eu vou explicar agora é que tipo exatamente de solução dessa EDO que eu quero encontrar. Tá? Só para lembrar aqui, só para deixar claro aqui que a dependência do potencial ela está implícita aqui. Tá? Então, sempre que tiver escrito ômega, é que o potencial está aqui dentro. Tá? Bom, que tipo de solução que eu estou procurando? Eu quero usar as bolhas standard como building blocks para construir essa minha solução, né? Então, a gente volta de novo, né, para aquele problema com expoente crítico. Eu tenho soluções, eu tenho a minha standard bubble, que é a única solução positiva desse problema. E aí eu aplico a transformação de Edin-Fuller nessa minha W e obtenho uma solução U dessa forma. E essa U, ela na verdade resolve essa equação que está aqui. Tá? Bom, quando eu faço isso, então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou procurar, então, soluções, né, que são dessa forma aqui. Vou pegar esses parâmetros, Q1, Q2 até K, tá? E cada um dessas UIs aqui, né, que ela depende do parâmetro I, ela vai ter uma bolha, né? E aí eu vou fazer um somatório aqui para ter a minha torre de bolhas. Só que eu tenho um resto aqui, né? Então, é aqui que vai entrar o método de redução de dimensão, né, de Lyapunov-Schmidt. Porque a ideia é encontrar uma phi que, além de ser pequena, satisfaça propriedades convenientes para eu conseguir transformar o meu problema em um problema de dimensão finita. Tá? Aqui só uma notação, né? Eu vou chamar isso aqui de UI, e esse somatório todo aqui de U barra. Tá? Então, a minha solução ela vai ser escrita assim. A V ela vai ser esse somatório dessas soluções, né, nessa torre aqui, né? Vai ser no final uma torre de bolha, com essa phi pequena, né? Então, o trabalho, a parte principal, na verdade, da demonstração é encontrar essa phi, encontrar uma phi conveniente, que tenha propriedades que sejam boas, né, em algum sentido, para a gente conseguir transformar o problema em um problema de dimensão finita. O que acontece é que, quando a gente tenta fazer isso, né, quando a gente tenta encontrar uma solução desse problema, no final das contas, a gente vai ver que, no final da demonstração, na verdade, a gente verifica que, para encontrar uma solução desse problema, a gente precisa, na verdade, encontrar o ponto crítico de um funcional de energia associado à equação de V. Tá? Então, é por isso que a gente tem que passar por esse passo aqui, que é o que é a expansão assintótica, que é justamente por isso. Eu preciso reescrever aqui o meu funcional de energia de tal forma que eu consiga calcular, então, os pontos críticos desse funcional para poder encontrar a solução daquele meu problema. Tá? Então, esse daqui é o funcional de energia que está associado à equação de V. Tá? Então, o funcional é dessa forma, onde esse I epsilon aqui é escrito assim. Tá? Então, o que eu vou querer fazer, então, é fazer uma expansão assintótica desse funcional aplicado no U barra. Lembra que o barra é o somatório das UIs. Tá? E aqui o que acontece é que aqueles parâmetros, né, então a U barra, ela depende das keys, né, são aqueles parâmetros. E esses parâmetros vão ser cruciais em toda a demonstração, na verdade. A escolha desses parâmetros é crucial, mas ela é também super importante para conseguir fazer essa expansão aqui. Então, para conseguir fazer essa expansão, você precisa que esses parâmetros estejam no range de valores para ser possível conseguir essa expansão. Tá? Então, bom, esse é o lema que a gente obtém, parece meio feia a expressão aqui, mas ela vai ajudar bastante na hora de calcular os pontos críticos desse funcional. Primeira coisa que eu queria observar, aqui eu tenho um lambda que apareceu na história. Esse lambda, ele aparece por isso, porque os meus parâmetros keys que eu quero encontrar, eles vão depender de lambda. Tá? Então, aqui, por isso que está aparecendo o lambda aqui na expansão. E a outra questão é que, quando eu escrevo dessa forma, esse θ de epsilon aqui, ele está indo para zero quando o epsilon vai para zero uniformemente em T1, pelo menos no conjunto dos lambdas que satisfazem essas condições que a gente pediu. Né? Então, aqui está escrito aqui, né, para certos valores de Ki, né? Então, para certos valores de lambda. Né? Então, para certos valores de lambda, isso daqui vai acontecer, vai para zero uniformemente. Então, se isso daqui vai para zero,
No final das contas, quando a gente quiser calcular, então, os pontos críticos desse funcional de energia, vai ser importante, então, a parte que a gente vai precisar mesmo calcular vai ser isso daqui, né? Vai ser calcular os pontos críticos dessa parte aqui do funcional, na verdade, tá? Então, eu vou, na verdade, essa parte aqui são parênteses, tá? Então, a gente coloca um parênteses que é a expansão assintótica do funcional, e que isso daqui vai entrar depois na nossa demonstração. Tá, então, lembra que eu tinha falado para vocês que o passo importante era a gente encontrar aquela φ, né? Então, eu preciso encontrar uma φ para poder escrever a minha solução daquela forma, como o barra mais a φ. A φ que eu vou procurar vai ser uma φ que satisfaz isso daqui. Então, eu vou chamar ZI, a UI', né? Então, eu vou escrever essa equação aqui. E se você observar aqui do lado direito, que a gente tem exatamente a equação de V, tá? Então, no final, o que a gente vai querer fazer toda a ideia, né, então, é encontrar keys. Quem são esses parâmetros keys convenientes? E a gente vai querer encontrar aqui de tal forma que essas constantes, que dependem de key, na verdade, que elas sejam iguais a zero, tá? Por quê? Porque o lado direito é exatamente a minha equação de V, né? O barra mais φ é V, né? Então, eu quero que isso daqui tudo seja igual a zero. Então, eu quero keys que fazem com que essas constantes se anulem, tá? Mas, por enquanto, o que eu quero é encontrar φ. Eu quero encontrar uma φ que resolva esse problema aqui. E essa φ vai depender de epsilon, tá? Esse passo é, na verdade, né, que é o passo fundamental do método de Lyapunov-Schmidt, que é provar essa proposição aqui. Essa é a parte, na verdade, eu diria que é a parte mais difícil da demonstração, que é provar esse resultado, que é encontrar uma φ, de fato, que satisfaça essas propriedades aqui, tá? Então, de novo, a gente vai precisar que os parâmetros keys estejam num certo subconjunto, né, que sejam dados de uma certa forma, que o epsilon seja suficientemente pequeno, e então a gente vai conseguir encontrar uma única φ, e essa φ vai depender de key, e que satisfaz isso daqui. Então, a norma dela com respeito a essa norma definida dessa forma aqui, né? Isso aqui está no conjunto das funções contínuas de RR, tá? Então, a norma dada dessa forma, ela tem esse limite aqui, né? Esse bound superior, dependendo de epsilon, e também a derivada tem esse bound também superior, dependendo de epsilon, tá? Então, esse, na verdade, é o teorema, é o resultado principal que a gente utiliza para fazer essa demonstração. E como eu falei para vocês, então, o que a gente precisa é encontrar keys que façam com que aquelas constantes CI se anulem, né? E que se anulem para todo K, que isso seja zero para todo K. Se isso acontece, então a minha V vai ser a solução do meu problema, da minha equação de V, tá? E aí a gente faz o seguinte, então voltando para como que isso se relaciona, então, com o funcional de energia, né? Então, o meu funcional eu estava denotando assim, né? E epsilon era o meu funcional. Eu tinha calculado a expansão assintótica do E epsilon de U barra, tá? Então, o que eu faço? Defino esse I caligráfico aqui, epsilon, de que, como sendo esse funcional aplicado agora em U barra mais φ, tá? Então, agora eu somei a φ. E essa φ que eu vou escolher é justamente a φ que a proposição me deu, tá? Então, essa φ é uma φ que depende de epsilon e é dada dessa forma. E é dada daquela forma. Então, eu quero ver como é esse funcional aqui, né, aplicado nesse ponto. E foi obtido aqui nesse trabalho da Michelet Pistoia, de 2005, que se você quer encontrar as keys que fizeram aquelas constantes aí, é equivalente a encontrar o ponto crítico desse funcional aqui, desse funcional caligráfico e epsilon, né? Então, é isso que a gente vai querer fazer. Nosso objetivo, no final das contas, vai ser, então, encontrar esses keys, que é o vetor, tá? Que é o vetor com coordenadas Q1 até K. Tá? Então, meu objetivo vai ser encontrar esse parâmetro Q, tal que esse gradiente seja igual a zero, tá? Então, eu quero que ele seja um ponto crítico desse funcional. Primeira coisa que a gente prova, isso aqui é um lema, na verdade, né? É provar que quando eu calculo aquele funcional em U barra mais φ, na verdade, ele é o funcional aplicado em U barra, mais um resto aqui que está indo para zero uniformemente em C1, também restrito ao contexto das keys que satisfazem a propriedade que eu quero, tá? Então, eu só reescrevi, isso aqui é o lema da expansão assimptótica de novo, tá? Então, na verdade, a gente quer fazer o seguinte, a gente quer encontrar o ponto crítico desse funcional aqui, tá? Lembrando que o que depende de lambda, né? Então, eu quero encontrar os pontos críticos desse funcional
E, como eu tinha observado, se você quer encontrar o ponto crítico desse funcional, você precisa encontrar, na verdade, pontos críticos de psiK, tá? Então, na verdade, a gente consegue escrever dessa forma, né? Então, o gradiente da φ epsilon, na verdade, ele é o gradiente da psi mais alguma coisa que vai para zero uniformemente em compactos com respeito a esse parâmetro lambda, tá? Então, essa psiK vai ser importante para eu calcular, para encontrar os pontos críticos, né? Então, o que eu quero, na verdade, é encontrar os pontos críticos da psiK de lambda. Então, só para lembrar, né, que o Q ele depende de lambda. Então, o que eu quero encontrar, na verdade, é lambda, porque uma vez lambda está dado, o Q está determinado. Tá? E aí, aqui, isso é só notação mesmo, tá? O psiK é essa expressão toda, né? Então, ele é essa parte aqui, mais um somatório de um termo que depende de I, tá? Então, eu reescrevo isso assim. Uma parte aqui, que depende de lambda 1, né? Vou chamar de lambda 1, mais essa parte aqui, que cada termo dependendo de I. Então, vou chamar essa primeira parte de φ de lambda e a segunda parte aqui de um somatório de φ, e onde eles são dados dessa forma. Estou só reescrevendo. Então, se eu quero encontrar os pontos críticos da psi, eu vou precisar encontrar os pontos críticos dessas funções aqui, de φ1, de cada φ. Tá? Na φ, cada φ, de 2 até k, ela tem exatamente esse ponto crítico aqui, que eu vou chamar de lambda i estrela. Tá? E se, para encontrar o ponto crítico de φ, eu preciso de uma condição adicional, que é que o potencial em zero seja igual a zero. Tá? Então, eu preciso dessa condição para poder encontrar o ponto crítico de φ. Quando eu faço isso, eu encontro esse lambda i estrela. E aí eu defino o lambda estrela como sendo um vetor k dimensional com coordenadas lambda 1 até lambda k. Tá? Então, esse vai ser o meu ponto crítico desse problema. Isso aqui, na verdade, é só uma análise para a gente conseguir, porque eu quero fazer isso para cada epsilon, né? Então, eu quero poder variar esse meu parâmetro epsilon. Então, a gente consegue concluir que existe, né, um ponto crítico lambda estrela epsilon de φ estrela, que era o funcional, né, que eu queria encontrar, o ponto crítico, e esse lambda estrela epsilon, ele é escrito dessa forma, ele é o próprio lambda estrela mais um resto aqui de ordem 1. Tá? Então, eu vou definir o Q epsilon como sendo exatamente o Q associado a esse Q lambda estrela. Tá? E aí, essas funções aqui, com esse φ. Primeiro, o φ é o φ da proposição, né? O φ que existe que satisfaz as condições que eu precisava. E o Q epsilon, ele está associado ao ponto crítico que eu encontrei. Então, essa solução aqui vai ser a solução do meu problema associado a V. Tá? Então, essa daqui vai ser a solução do meu problema. E das propriedades que a gente obteve de φ, né, como φ satisfaz aquelas propriedades que eu coloquei naquela proposição, a gente consegue dizer que V, na verdade, é escrito assim, ela é o barra de 1 mais alguma coisa de ordem 1. Tá? Então, se eu tomar o Q estrela como sendo o Q de lambda estrela, então eu consigo escrever o Vx como sendo isso, né? Como sendo o somatório de U, X, Q estrela são as coordenadas de Q estrela, né? E aqui fica 1 mais alguma coisa de ordem 1. Né? E isso daqui agora sim já está bem parecido com aquela expressão que a gente encontrou lá no enunciado do resultado, né? No tipo de solução que a gente encontrou para esse problema. Tá? Então, assim, na verdade, o problema já está resolvido, né? Uma vez que a gente encontrou esses pontos críticos aqui, o problema já está resolvido. Toda a questão agora é voltar, né? Então, a gente foi transformando o nosso problema, foi transformando o problema num problema mais fácil, até a gente encontrar o ponto crítico, e agora tem que ir voltando, né? Então, foi voltando, encontrei, então, essa V aqui, solução do problema daquela equação, que depende de V, e aí tem que voltar agora para o meu problema original, né? Que dependia de U, né? No caso radial, dependia de U de R. Então, essa daqui é a solução que a gente encontra. Tá? Essa é a solução radial do nosso problema. Tá? E significa, portanto, que essa V que a gente procurou aqui, então, essa V, ela é escrita dessa forma e ela vai ser a nossa torre de bolhas que a gente queria encontrar para esse problema, para essa equação elíptica. Tá? Então, essa é a solução que a gente queria encontrar. Então, como eu falei para vocês, os passos principais, né? Os passos principais da demonstração, então,
o passo principal, na verdade, é fazer aplicar o método de Lyapunov-Schmidt. Para isso, você precisa de uma FI conveniente, né? Uma FI que satisfaz aquelas propriedades para você conseguir obter essas informações aqui, né? Conseguir reescrever a sua V dessa forma, né? Se a FI não satisfizesse aquelas condições, você não conseguiria, por exemplo, escrever a sua V desse jeito aqui, né? Então, aquilo foi fundamental e para provar aquele resultado é bastante complicado. Então, para provar a proposição para encontrar a FI é um dos resultados mais difíceis, na verdade. E com isso, então, a gente termina, na verdade, isso aqui conclui a demonstração do Teorema 1, tá? A diferença, né, o Teorema 2 é bastante análogo, a demonstração é muito análoga a essa. O que muda, né, o que é diferente é que, na hora que a gente for encontrar, né, então a gente tem que fazer novamente a mesma coisa, né, faz uma expansão assintótica do seu funcional de energia aplicado em U-barra, né, e aí você obtém expressões daquela forma e obtém uma equivalente massificada dessa forma. O problema é que o que vai aparecer aqui, né, essas φ1, essas φi todas que aparecem, elas são diferentes. No caso do teorema, do caso do caso 2, né, do teorema 2. Então, a condição que vai aparecer é diferente. O que eu tenho aqui em φ1, né, para eu conseguir encontrar um ponto crítico da nova φ1, aqui não aparece mais o V0, né? Eu vou ter um termo diferente aqui. Então, para poder encontrar um ponto crítico, eu vou precisar que a condição seja diferente, que seja aquela outra condição que aparecia no caso 2, que é o limite, quando a norma de x vai para infinito, esse limite seja negativo, né? Então, a ideia é a mesma, né? A conta que fica um pouco diferente, mas a ideia é a mesma, e é a condição que aparece para a existência desse ponto crítico que é diferente. Então, com isso, na verdade, a gente encerra a demonstração, né? Eu queria, na verdade, só falar essas ideias principais que a gente utiliza para demonstrar. E, para concluir, eu queria falar algumas coisas, eu queria fazer alguns comentários sobre esse tipo de solução, né? Primeira coisa bom, meu background é em sistemas dinâmicos, eu sempre trabalhei com equações parabólicas, então eu queria comentar sobre a motivação com a qual eu tenho mais relação, né, para estudar esse tipo de soluções. Então, a minha motivação é parabólica, né? Então, é sobre isso que eu queria comentar agora, é como que como o pessoal tem utilizado, né, esse tipo de solução para construir blow-up profiles de equações parabólicas, tá? Então, a gente começa aqui, vou começar relembrando, né, o que era essa bolha standard, né? Então, a bolha era dada dessa forma, centrada em Q, né, com esse parâmetro de concentração. E aí a ideia, né, que o pessoal tem feito é tentar encontrar soluções do problema parabólico que se comportam dessa forma quando o t vai para infinito. O que significa isso daqui, né? Então, você tem um parâmetro, J, né? E que esse J vai variar de 1 até K, e para cada J você tem uma bolha desse tipo aqui. Então, esse QJ vai ser aonde que a sua bolha está centrada, né? Então, você pode escolher QJ diferentes, você tem bolhas centradas em pontos diferentes. O lambda J vai ser o parâmetro de concentração. E aí, o que acontece é que, à medida que o tempo varia, você pode escolher onde é que você vai colocar o seu ponto onde está centrada a sua bolha, e também pode ir variando o seu parâmetro de concentração, né? Então, à medida que o tempo vai para infinito, você vai transformando isso numa bolha, numa solução do tipo bolha que te interessa, né? Então, por exemplo, né, um exemplo de um resultado recente em que isso foi feito e que foi construída uma solução desse tipo, né? Então, foi considerada essa equação aqui, né, equação do calor, com expoente crítico, tá? Expoente crítico, mas em domínio limitado. Então, o resultado que conseguiram provar aqui foi o seguinte: dado um ponto Q do seu domínio, tá? Você quer construir uma solução que tem blow-up exatamente nesse ponto Q, tá? Então, escolhi um ponto Q do domínio, quero que o blow-up aconteça ali. Então, o que eu faço? Escolho, esses aqui são os centros das bolhas, né? Escolho os centros das bolhas, variando com o tempo, de modo que eles vão convergir para esse ponto onde eu quero que o blow-up aconteça. Faço esse parâmetro de concentração para zero, ele é sempre positivo aqui, né, no resultado, só quando o t vai para infinito. E aí, para cada ponto, você consegue, então, uma solução que é dessa forma aqui. Ela né, quando o t vai para infinito, ela é dessa forma aqui, né, ela é escrita desse jeito.
Então, o que significa que, à medida que o tempo vai indo para infinito, você vai convergir para Q, então o seu blow-up vai acontecer exatamente no ponto Q, tá? E o parâmetro de concentração é o parâmetro que está indo para zero. Então, você vai ter exatamente blow-up quando T vai para infinito. Tá? Então, esse resultado aqui foi um resultado do Provado de 2015, por Cortázar, Delpini e Russo. E, na verdade, isso daqui, então, é uma forma de construir profiles de soluções de problemas parabólicos com blow-up infinito, né? Isso foi um dos fatos que também me interessou bastante, é porque eu tenho trabalhado sempre com blow-ups infinitos, né? Então, esse tipo de soluções, com elas você consegue construir blow-up profiles que acontecem no tempo infinito, né? É o que a gente tem chamado de grow-up profile, na verdade, né? Quando isso acontece num tempo infinito. Então, esse aqui é um resultado recente, né, que o pessoal utilizou esse tipo de construção para verificar uma solução, a existência de uma solução com blow-up infinito, né? Então, mas qual que é a relação, né? Como que isso se relaciona, então, com o problema parabólico, né? A questão é que, em alguns casos, como nesse em particular, né, que o expoente era crítico, você não consegue aplicar algumas técnicas variacionais que você geralmente utiliza para provar a existência de solução. Então, o que eles fizeram foi, tem sido feito, na verdade, é tentar considerar uma sequência de problemas elípticos, tá, com certo parâmetro, e a partir desses problemas elípticos, você vai construindo soluções do tipo bolha para esse problema, com esse parâmetro epsilon, e à medida que esse parâmetro vai para zero, você acaba construindo uma solução que é blow-up do problema parabólico associado. Né? Então, essas coisas estão relacionadas. Né? E, bom, só para finalizar, né, eu queria comentar algumas outras coisas também, que esse tipo de solução, né, então eu tinha falado, por exemplo, que você consegue construir, são vários tipos de soluções, né, você pode usar essas bolhas chamadas bolhas standard para construir vários tipos de soluções. Por exemplo, essas torres, chamadas torres de bolhas, né, que você coloca todas as bolhas centradas no mesmo ponto, né, essa seria uma possibilidade, que são soluções radiais, né, ela está centrada sempre no mesmo ponto. Você consegue também construir soluções que não são radiais, né, porque você consegue colocar a bolha centrada em vários pontos. Você ainda consegue colocar um sinal, né, você consegue lá naquela soma, colocar um sinal que vai alternando, e aí essas suas bolhas vão ficar para cima ou para baixo, né? Então, você vai tendo uma solução que tem várias bolhas centradas em vários pontos que estão ou voltadas para cima ou voltadas para baixo, né? Então, essas são as chamadas time changing bubble, né, solutions. Por exemplo, encontrado nesse trabalho aqui de Manuel Delpino, Mônica Musso e Wei, em 2020, né? Então, dá para construir soluções desse tipo também. Um outro trabalho que eu encontrei, que também constrói esse tipo de solução, né? Estou falando sempre nesse caso aqui, é um problema que depende do tempo, tá? Um problema de evolução. Eles encontraram nesse trabalho aqui, das Kalopoulos, Delpino e César, em 2013, eles encontraram, não é exatamente a equação do calor, tá? Mas eles encontraram uma solução que existe para todo tempo negativo, e que à medida que o tempo vai para menos infinito, é que você tem uma solução do tipo blow-up, que também é dessa forma, que ela é uma torre de bolhas, né? Um somatório de standard bubble. E uma outra pergunta, né, que também foi feita mais recentemente, que é o seguinte: em todos esses casos, pelo menos em todos os casos que eu apresentei aqui, né, que eu comentei com vocês, a gente está sempre construindo, o pessoal, né, que fez, está sempre construindo soluções a partir dessas bolhas standards, né? Então, você está construindo, quando você quer tratar o problema parabólico, você está construindo blow-up profiles a partir de bolhas standards. E aí a pergunta que foi feita é: será que existem outros tipos de soluções que eu posso utilizar como sendo building blocks para eu construir também soluções, outros tipos diferentes de blow-up profiles, né? E isso foi respondido, por exemplo, nesse trabalho aqui da Mônica Klepp, de 2016, onde ela constrói essas chamadas Phi Modal Bubble Solutions, em que são soluções que também podem ser utilizadas como building blocks para construir outras soluções, mas elas não são radiais, tá? Elas não são radiais como a bolha, e elas também podem mudar de sinal, tá? Então, são time changes e não radiais também. Então, constroem soluções diferentes, né? A partir delas, você consegue construir soluções que são diferentes dessas outras que a gente constrói a partir das bolhas standard, né? E, por último, que eu queria comentar
É o seguinte, a minha motivação, além de ser parabólica, a minha motivação é unidimensional, porque é o problema que eu sempre trabalhei, né? Então, com exceção do trabalho recente com a Liliane, né, que foi um trabalho de dimensão N, eu sempre trabalhei com equações parabólicas em dimensão 1. E em dimensão 1, esses resultados já são conhecidos, né, desde 2007, aqui que tem um resultado bastante completo de Bernard Stiegler e Hiroshi Matano, onde eles provam um resultado bastante completo para essas equações, em que você consegue escolher, né, então é unidimensional, então eu estou na reta, na verdade no intervalo, e eu consigo escolher pontos desse intervalo onde eu quero que o blow-up aconteça, e eu posso escolher qualquer ponto desse intervalo em que o blow-up acontecer, e além disso, o resultado ainda diz, o segundo resultado, ainda diz o seguinte, que se você escolhe, você pode escolher inclusive os extremos que você quer. Então, por exemplo, eu quero um blow-up profile que tem um máximo, por exemplo, como sendo 5, um mínimo como sendo menos infinito, por exemplo. Então, você consegue, eles verificam a existência de um blow-up profile que tem exatamente esse shape, né? Você consegue prescrever, além de... tem duas formas, né, de prescrever blow-up profiles. Ou prescrevendo os pontos de blow-up, ou prescrevendo os extremos, né? Então, esses resultados, pelo menos em uma dimensão, eles eram, para mim, eram conhecidos, né? E aí eu achei muito interessante verificar esses outros resultados para ver o que acontece no caso n-dimensional. E, pelo que me parece, já tem bastante informação também no caso de dimensão maior, né? Bom, então acho que era isso. Na verdade, eu acabei de introduzir uma nova forma de apresentar, que eu coloquei a motivação no final, né? Então, uma nova forma de apresentar uma palestra, mas acho que eu não queria misturar, né? Eu não queria falar de problemas parabólicos ao mesmo tempo. Então, eu deixei para comentar isso no final. Tá? Então, com isso, eu termino e agradeço pela atenção de vocês.